Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 10 métodos essenciais do Link que todo desenvolvedor .NET precisa conhecer. O Link é um recurso fantástico que está integrado no .NET e eu tenho certeza que esses 10 métodos que eu vou mostrar aqui vão te levar para um outro nível aí de programador. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, e nesse canal aqui eu falo sobre programação e tecnologia de uma forma simples e descomplicada. Tá conhecendo o nosso canal por esse vídeo? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá conferir os 10 métodos aí para deixar o seu Link num outro nível. Perfeito, então, pessoal. Bom, antes da gente começar aqui, estou com o console application aberto aqui, vazio, né? Vamos primeiro aqui, antes de tudo, importar o nosso using system, né? Para a gente poder usar o console.writeline aqui, o using system.collection.generic. E vamos utilizar também aqui o using system.link, onde as extensões que a gente vai utilizar aqui nas nossas coleções estão todas dentro dessa lib aqui, né, desse system.link aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma lista aqui. Eu vou criar uma lista de string, mas isso daqui funciona para um tipo inteiro, booleano, né, os tipos primitivos, e também para os tipos complexos, tá? Então se você quiser criar e usar essas expressões aqui, essas dicas aqui para os tipos complexos também vai funcionar, tá? Então eu vou criar aqui uma lista de fruta igual ao list de string. Então uma nova lista de string aqui. E aí vamos adicionar aqui essas frutas, ó. Tem aqui a cereja, o abacaxi, vamos ver se eu vou conseguir falar todas, né? A maçã, o pêssego, o mirtilo, o coco e a banana, tá bom? Eu vou mostrar essas dicas aqui de link para vocês utilizando essa lista aqui, mas as dicas são as mesmas para qualquer tipo de lista. Isso aqui é só para ilustrar e ficar mais fácil os exemplos. Bom, pessoal, a primeira dica aqui que eu vou deixar para vocês é exatamente a first. Então, a dica número 1 aí para pegar o primeiro elemento de uma lista, tá? Sempre usar o first. Então a gente vai fazer o que aqui, ó? Um console.writeline, write ou writeline, writeline ele vai escrever uma linha, nosso fruits.first. Toda vez que a gente faz isso aqui, ele vai tentar buscar o primeiro elemento da lista, elemento diferente de índice. Então, no caso aqui, ele vai pegar o primeiro item da lista, né? Depois a gente vai ver como pegar algum elemento também pelo índice dele aqui, tá? Isso aqui é um recurso bem simples e, obviamente, ele vai executar isso aqui, vai trazer o nosso item da lista aí, né? Um .NET Run aqui, ó. Ele vai trazer o nosso primeiro item da lista, que é a cereja, ó. Ele trouxe aqui, o nosso primeiro item da lista é a cereja. E existem dois métodos para a gente pegar o primeiro. Então, existe o primeiro e existe aqui, ó, o first or default. Então, primeiro ou padrão. Então, quando a gente usa o primeiro ou padrão, ele vai tentar pegar o primeiro elemento da lista. Se ele não conseguir obter nenhum elemento dessa lista, ele vai usar o valor padrão para esse item, tá? Default values aqui no C# é uma coisa um pouco complexa, né? Por exemplo, assim, o tipo string é um tipo de referência. A gente sabe que default values para tipo de referência são nulos, mas dependendo do tipo que você está usando, um int, por exemplo, é 0, float, um decimal, um double, né? Ele vai pegar o valor padrão. Se você quiser, você pode informar um valor padrão aqui do tipo que você está usando, né, do tipo da sua lista. Eu posso informar um valor padrão aqui, tipo, não encontrei. Então, se ele não encontrar um primeiro elemento, né, se a gente tivesse uma lista vazia aqui, ó, deixa eu comentar esses itens aqui, vamos executar esse código novamente aqui com o terminal. Se eu executar um .NET Run, no primeiro ele vai dar uma exception, né, porque ele não encontrou nenhum item, ó. Então, o first aqui vai dar uma exception, porque não tem nenhum item. Se a gente usar o first or default, ao invés de dar uma exception, ele vai exibir na lista ali, ó, não encontrei, né, ele exibiu esse valor padrão aqui que eu não encontrei. Se você deixar esse valor aqui vazio, você deixar sem nada aqui, der um .NET Run, ele não vai exibir nada, né? Porque o valor aqui padrão de um reference type aqui no .NET é o nulo, né? O vazio, e o string é um tipo, um reference type aqui dentro, tá bom? Então, esse é o primeiro item aqui, né? Que a gente pode usar o first. Eu coloquei first or default, mas na verdade é tudo first, bom? A segunda dica que eu vou deixar para vocês aqui, a dica número 2, é para verificar se um elemento existe. Essa é uma forma, talvez a mais performática aqui, de a gente verificar se um elemento na lista, usando o link, pelo menos, né? A gente verificar se um elemento existe na lista. Então eu posso executar aqui um console.writeline e usar o meu fruits.n. Então toda vez que a gente usa o n aqui, o n é um tipo booleano aqui dentro e a gente pode passar uma expressão lambda aqui para ele. Então x função, x igual, e aí eu posso colocar uma fruta que eu queira aqui dentro, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, a nossa cherry, a nossa cereja, para pegar esse elemento aqui, para tentar buscar esse elemento aqui. O que acontece nesse caso aqui? Se ele encontrar esse elemento, ele vai retornar true, então ele vai escrever true no nosso console, tá? Então .NET Run aqui, minha lista tá vazia, né? Deixa eu voltar aqui. Se a lista estiver vazia, ele não funciona, tá? Então essa é uma boa prática também, a gente sempre inicializar as listas aqui
tá? Sempre inicializar ela com um elemento ou o enumerable.empty, aí, tá bom? Deixa eu rodar aqui de novo, vou dar um .NET Run aqui, e ele vai trazer true aqui, ó, trouxe true pro nosso primeiro item, tá? Eu vou comentando esses itens de cima para não fludar no nosso console aqui. Então ele trouxe aqui com o N. O N ele pode ser aplicado dessa forma aqui. Se esse elemento que a gente está buscando não existir, a gente tentar buscar qualquer elemento aqui que não exista na nossa lista de fruta, aí ele vai trazer aqui um false. Sempre que vocês precisarem verificar se um item existe na lista, o meio mais performático que a gente tem dentro do link para fazer isso é utilizando o N, tá? Já vi várias vezes, né, código assim, fruits.where x função x igual ao valor que você quer, .count igual a 1. Então isso daqui ele vai executar N outras operações aqui, ele vai fazer umas operações otimizadas aqui, então essa não é a maneira mais otimizada de você fazer a verificação se um item existe, tá? Então a maneira mais fácil de você fazer e mais otimizada é utilizando o N. E a dica número 3 que eu deixo aqui, dica número 3, é o verificar se todos os elementos são de um tipo. Então eu quero verificar se todos os itens da lista correspondem a uma condição que eu vou colocar aqui. Eu posso usar, por exemplo, o console.writeLine fruits.all e aqui eu posso passar minha expressão. Então x função x é igual e a gente vai colocar aqui dentro a nossa cereja. Nesse caso aqui, a nossa expressão com certeza vai ser falsa porque existe cereja, abacaxi, maçã, N outras frutas aqui, além da cereja, tá? A gente colocar aqui fizer uma lista aqui só com cereja e comentar esse resto aqui de itens, aí a gente vai conseguir ver o uso do all aqui. Deixa eu dar um clear e dar um .NET Run novamente, ó, ele voltou aqui, ele retornou como true. Se eu voltar a minha lista como era antes, né, sem cereja duplicada aqui, né, sem esse monte de cereja aqui, ele vai retornar aqui como false, porque todos os elementos da lista, nesse caso, precisariam ser uma cereja, tá? Então o all, né, em inglês inclusive significa todos, ele garante para você que todos os elementos da lista são esses aqui. Você vai falar, Balta, mas por que eu faria uma lista de string com todos os elementos iguais? Na verdade, de string você não faria, mas você poderia usar um outro tipo, né, um tipo complexo. Você poderia fazer queries como x função x ponto idade maior que 18. Então você quer garantir que todo mundo que está nessa lista aí tem uma idade maior que 18. Então é essa expressão aqui que ele vai buscar dentro da sua lista, tá? Não necessariamente uma string, um inteiro. Você pode usar um string, o inteiro também, mas você pode usar expressões mais avançadas aqui dentro, tá bom? A quarta dica que eu queria deixar aqui para vocês é exatamente o count, né, que é o contar a lista. Então console.writeLine, a gente tem o fruits.len, então toda vez que a gente usa o len, GTH aqui, a gente está usando o método raiz, né, do enumerable, que é o tipo base de listas do .NET, e o tipo otimizado que a gente tem no link é o .count, tá? Então a gente pode contar os elementos que a gente tem na lista através do count, tá? Tanto faz se você vai usar a constante ou a chamada do método aqui, mas esse método aqui, ele vai de fato executar a contagem. Então ele vai exibir aqui pra gente, por exemplo, se não me engano, os 7, né? Que são 7 itens aí que a gente tem. Vou rodar essa aplicação aqui, 7 itens, né? Que a gente tem total na lista, tá bom? Então essa é a quantidade de itens na lista. Fazer coisas do tipo for each para percorrer a lista e armazenar esses itens aqui não é necessário. Não é necessário fazer for, nem for each, nem nada para percorrer a lista, para armazenar no computador ou coisa do tipo. Usa sempre o count aqui, mais precisamente esse count aqui, sem chamar, abrir e fechar a função, porque não precisa fazer isso aqui. Preferi usar ele, já que está usando o link, no lugar do length aqui, que ele já é mais otimizado, tem N outras capacidades, você consegue contar aqui, inclusive, usando uma expressão aqui dentro, tá? Então, se eu falar que eu quero x, dentro do x, todos os x que for cereja, ele vai trazer 1, porque ele só tem um item ali que é a cereja, né? Então, posso usar o .NET Run aqui, para executar ele vai trazer 1. Se eu duplicar aquele item aqui em cima, né? Não estou contando todos os itens, eu estou contando todas as cerejas, tá? Então, no len, você não tem essa opção. No len, você só tem quantidade de itens no array, né? Então, ó, trouxe 2 aqui, e aqui no count você tem a possibilidade de colocar uma expressão aqui dentro também. A quinta dica que eu vou deixar para vocês é o element at, ou o índice, cá um item pelo índice, tá bom? Então, eu posso dar um console.writeLine fruits.element at. E aqui eu posso inserir o índice desse item, né? Então eu quero pegar o elemento que está no quinto índice da nossa lista. Lembrando que a lista ela sempre começa com 0 aqui. Então esse é o item 0, esse é o item 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. No total são 7 itens, mas começa a contar do 0, arrays e listas no C#. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar o quinto elemento aqui do array, tá? Aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o coco. Então vamos colocar aqui um .NET Run, tem que trazer o coco aí pra gente.
gente, trouxe o coco aí. Se você colocar aqui o 15, por exemplo, ele vai dar um exception, porque ele não vai encontrar o item na lista, ele vai dar uma exceção aí ele vai dar um exception aí, que é a out of range exception, ou seja, você buscou um elemento fora do alcance, né, fora do total de itens dessa lista aqui. Normalmente eu uso muito essa parte do element at para paginação, às vezes, de dados. Às vezes eu quero pegar um item ali que eu tô com um elemento na página, né? Então tô na página 0, né, que é a primeira página ali, quero pegar algum elemento, primeiro item, ou algum determinado elemento pelo índice, eu uso sempre esse element at, ele retorna o objeto todo aqui. Então você não precisa usar aquela história do index at e o index of, né, e buscar um elemento, depois fazer um find nele, né? Então, eu já vi códigos assim, tá? Não, nada contra, mas first or default, né? E aí x função x.indexOf, e aí fazendo a busca pelo índice aqui dentro, né? Então não precisa, a gente já tem um element at, que ele vai buscar o índice aqui, o elemento aqui pelo índice, tá bom? O sexto item que eu queria deixar com vocês aqui é o take. O take, que em inglês é pegar, a gente pode usar o fruits.take e falar quantos itens a gente quer pegar. Então eu posso pegar do set os 3 primeiros, eu posso usar isso aqui, eu posso usar os 3 primeiros, eu posso usar essa aqui para pegar os 3 últimos, e eu posso pegar aqui do elemento 1 ao 3, lembrando que começa do 0, tá? Então esse é o range, essa partezinha aqui é chamada de range operator. Então range operator. Então eu posso pegar uma quantidade do começo, uma quantidade do fim, ou um determinado range aqui, né? Tipo do 1 ao 3, isso também é possível, tá? Como esse take ele vai retornar um list, uma lista de vários elementos aqui, eu vou usar um for each aqui para fazer essa busca, tá? Então for each fruit em fruits, vamos exibir aqui na tela, né? O console.writeLine fruit. Vamos exibir a fruta aqui na tela. Um ponto importante que vocês têm que saber sobre listas é que, assim, enquanto você não está modificando uma lista, está buscando primeiro, n, all, count, beleza, tá? A partir do momento que você usou um take aqui, por exemplo, você está criando uma nova lista, tá? Então, toda vez que você traz essa lista aqui para uma nova variável, você vai receber uma parte de uma lista, por exemplo, você está trabalhando com uma nova lista, porque as listas são imutáveis. Uma vez que você criou uma lista, você não consegue mais alterar essa lista. É igual uma string. Toda vez que você faz uma operação numa string, você gera uma string nova, né? Você não está alterando aquela string, tá? Então, só isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E se vocês estiverem usando o Entity Framework, lembra sempre das dicas que eu deixo lá no curso, lá do ponto to list, no final só, a questão do order e do where, onde eles se encaixam. Então, isso é muito importante. Tá bom? Mas vamos lá, no take, vamos executar aqui um .NET Run para a gente executar essa aplicação. Ele vai exibir aqui os 3 primeiros itens, né? Que é a cereja, o abacaxi e a maçã, né? Como a gente pode ver aqui, ó, cereja, abacaxi e maçã. Então a gente tem esses 3 primeiros itens obtidos aqui, tá bom? E a sétima dica que eu deixo aqui, tá acabando. A sétima dica é o uso do where. A where é uma cláusula que a gente pode colocar, que é descrita como aonde, né? Então eu posso falar o fruits.where, né? Frutas onde x função x seja igual a nossa cerejinha. Então a gente pode fazer isso aqui. Então essa aqui é uma cláusula where, né? A gente coloca uma condição aqui para ele buscar. Ele vai buscar os elementos onde esse elemento seja igual a essa condição aqui, tá? Então essa aqui é uma condição que a gente tem. Novamente a gente precisa aqui de um var fr ou fazer um for each direto, tá? Nota que ele gera uma nova lista aqui também, né? Então ele vai gerar uma nova lista nesse caso aqui. Vamos executar aqui um for each para colocar esse fruits.where, tá? Vou colocar aqui o fruit e vou novamente colocar o nosso console.writeLine aqui no fruit. Bom, então vai ficar o fruits.where nesse item aqui. Logicamente, como esperado, né? Ele vai pegar o primeiro item, né? Vai trazer ali só o nosso primeiro item, só a nossa cereja. E se eu quiser pegar mais de um item aqui, eu posso colocar uma cláusula ou aqui. Então eu posso vir aqui, ou end, né? O end no C# é assim, é 2 comercial, né? 2 ampersand. E o ou são 2 pipes aqui, tá? E aí você pode ir acumulando essas funções aí. Então você pode vir aqui e falar assim, ó, x seja igual a cereja ou x seja igual a banana, tá? Então, vou colocar aqui a banana. Então, posso fazer essa busca aqui, ó. Então, isso é plenamente possível. No caso aqui, ele vai trazer para mim 2 elementos, tá? Um outro ponto sobre qualquer consulta aqui nas listas é que ela sempre vai trazer um array, ela sempre vai trazer uma lista. Por mais que ela encontre um só elemento, o retorno dela vai ser sempre uma lista. E em adicional, se vocês já se perguntaram se é mais performático usar o where assim ou usar o ponto where empilhado aqui, né? É sempre melhor usar essa primeira opção aqui. Sempre melhor você fazer tudo numa linha só, porque aqui ele já vai executar tudo numa query só, então ele vai gerar uma lista nova aqui, baseada nesses itens. Se você usar .where, ele vai colocar essa lista, né, vai gerar uma segunda lista, depois vai gerar uma terceira lista em cima dessa outra lista aqui. Então, isso aqui vai acumulando, se você jogar isso pro banco também vai ficar ruim, né, porque já que no Entity Framework, por exemplo,
essas queries aqui, elas são traduzidas para SQL pelo próprio anti-framework, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? For usar o order by também, usa sempre o then by, depois do order by, né? Em vez de usar vários, múltiplos order bys aí. Então, esse é o where, você pode usar ele aí para fazer as consultas nas suas listas. O 8º item aqui é uma pergunta de entrevista, tá? Que é o single. A gente tem o first aqui, que pegou o primeiro elemento da lista, né? Então, vou dar um console.writeLine aqui no first. E abaixo aqui já eu vou dar um console.writeLine no single para vocês verem a diferença. Existem single e single or default. Ele tem o mesmo comportamento do first, o first or default, tá? Então, o comportamento é o mesmo. Só que o que aconteceu aqui? Ele deu um erro aqui, ó. Deu uma operação inválida aqui, tá? Por que ele deu uma operação inválida? O first, ele vai sempre pegar o primeiro elemento da lista. Então, independente de quantos elementos tem a lista, independente de qualquer coisa, ele vai sempre pegar o primeiro item da lista. Então, se você está pensando, por exemplo, em nível de banco, ele sempre vai pegar o top 1. Cara, é excelente aí para você pegar um registro só. O single, ele vai pegar um e somente um elemento dessa lista. Então, se tiver múltiplos elementos dessa lista, o single vai falhar. O single, ele falhou, ele deu um exception aqui, tá vendo? Ele falou que a sequência contém múltiplos elementos, né? Então, ele não consegue achar um single, né? Um único item, porque essa condição que a gente passou para ele tem múltiplos elementos, e faz sentido, a gente passou a lista toda aqui para ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar a nossa condição, x sendo igual à nossa cereja. Então, se eu passar a cereja aqui agora, e a gente executar essa aplicação, quebrar aqui uma linha para vocês verem melhor, dá um .NET Run, ele vai trazer agora a nossa cereja, e se por acaso eu tiver mais uma cereja aqui, ó, ele vai dar erro de novo. Se eu tentar executar essa aplicação agora, eu vou ter novamente um exception, porque essa sequência aqui, ela contém mais de um elemento, ou seja, ele encontrou duas cerejas aqui, tá? Para mitigar isso, a gente pode usar o or default aqui, e novamente, ó, aqui na frente, né, eu posso colocar um vírgula e colocar aqui, ó, mais de um elemento encontrado. Vai funcionar ou vai dar exception? Não vai dar, vai funcionar não, vai dar exception. Falhou, tem que colocar dentro de um try-catch mesmo, tá? Nem o default funciona nele, tá bom? Mas essa é a diferença aí do single. O single pega um único elemento da lista, se tiver mais de um, ele vai sempre dar exception. E a nona dica aqui que eu deixo para vocês é pegar o último elemento. Olha só que legal, gente. Tem uma função também que às vezes é pouco utilizada, que é o último elemento. Então eu posso vir aqui e colocar um fruits.last. Então last mesmo, né? Nem last index of, nem nada. Então eu posso colocar o last aqui e posso executar essa função. Ele vai trazer pra gente, se não me engano, a banana. Acho que a banana é o último item da lista que a gente colocou aqui. É isso aí mesmo. Então ele vai trazer aqui pra gente o último elemento da lista. Então não precisa aqui usar, por exemplo, fruits.count para pegar o último elemento, né, a quantidade de elementos, fazer o -1 para pegar o índice desse item, para depois pegar o element at. Não precisa nada desses rolês aqui. A gente já tem um método aqui chamado .last, que ele vai trazer o último item. Inclusive, a gente pode passar aqui uma expressão aqui dentro. Eu posso passar um x função, x igual a cereja, tá? Então eu posso passar a nossa cerejinha aqui, tá bom? Ó, tá aqui. E aí, no caso, ó, ele vai trazer sempre essa daqui, ó, porque na ordem essa é a primeira, essa é a segunda, tá? Então ele vai trazer sempre essa cereja aqui, tá? Então no last ele vai trazer sempre o último. Ele vai basicamente reordenar essa lista aí, colocar ela de cabeça para baixo, pegar esse item aqui, tá bom? E por último, mas não menos importante, a dica número 10 é o skip, que é para pular determinados itens. Então, do mesmo jeito que a gente tem o take lá, a gente pode ter aqui o fruit.skip. Então, eu posso pular uma determinada quantidade de itens aqui antes de começar a fazer a minha leitura. Então, eu posso fazer um for each aqui, fruits.skip 3. Então, eu quero pular os 3 primeiros itens dessa lista e eu quero começar a contar somente a partir do terceiro item. Tá? Então, lembrando daquele mesmo esquema lá dos índices, né? Tudo mais. Então, ó, vou colocar a fruta na tela. Então, ele vai pegar o 1, tirar esse daqui, né? 1, 2, 3, vai começar a contar do pêssego aí em diante, tá? Se a gente executar um .NET Run aqui, ele vai começar a contar o pêssego, mirtilo, coco e a banana. Então, ele vai contar esses itens aqui. Isso aqui é muito usado também, né? Ou pelo menos era muito usado. Vocês vão encontrar muito isso aqui junto com o take, tá? Skip.take. Então, você pula 3, pega 3, tá? Então, se você quer fazer uma paginação, por exemplo, de 2 em 2, você pula 2, pega 2. Depois você pula 4, pega 2. Depois você pula 6, pega 2, tá? E assim por diante. Então, é sempre a quantidade de registros vezes o número de página, você chega nesse número mágico aí da paginação, tá? Eu acho que para
No caso de paginação, é mais fácil a gente usar ali direto o take, né? Como eu mostrei para vocês, ó, take ponto 6 ou 2.6, né? Pegar essa quantidade aí. Mas se vocês precisarem pular uma certa quantidade de registros aí, vocês podem utilizar o skip para isso, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desses métodos aí, né? Dessas 10 dicas aí de link que eu deixei para vocês. Separei com muito carinho esses 10 métodos aí, eu olhei nos projetos que eu tenho aqui, são os que eu mais uso, né? Lógico que o link tem muito mais recursos do que esses 10 passos que eu mostrei aí, do que esses 10 dicas, mas esses de fato aí são os que eu mais utilizo, eu queria mostrar para vocês aqui. Agora conta aí nos comentários se você gostou do link, se já conhecia esses métodos, se já usa eles, tem algum que faltou eu mostrar aqui? Comenta aí que eu vou tentar trazer mais material sobre esse assunto para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.